para todos Amém. esta noite. A palavra de Deus é santa e poderosa, né? Deus me deu a palavra aqui nessa noite em São Mateus, capítulo 5. O sermão da montanha, as beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque ele alcança misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então é real o céu. O céu é real, que está escrito aqui. As pessoas que são verdadeiramente filhos de Deus têm que ter essas qualidades: ser limpo de coração, ser manso, ser misericordioso, ser bondoso, ser paciente. Esses são aqueles que é escolhido de Deus, que Jesus subiu ao monte para explicar sobre as pessoas que são herdeiros do reino do céu. É totalmente diferente, oposto, né? As coisas dessa vida. Muitos não usam de misericórdia para com o pobre, são ricos, mas não usam de misericórdia. Mas ele diz aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançam misericórdia. Glória a Deus. Para alcançar misericórdia, tem que ser misericordioso. Tem que cultivar os frutos do Espírito. Aleluia. Então, nós temos que espelhar em Jesus. Porque tudo isso ele teve, né? Todas essas qualidades ele teve. Então, ele ensina para nós: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Todo aquele que sofre em prol do reino dos céus, que nega a si mesmo, que não faz a sua vontade própria, terão o seu galardão, terão a sua coroa, terão o céu, né? Só ter a tua palavra, Deus. Então, Deus Glória a Deus. está nos advertindo aqui nessa noite qual é aqueles que Glória a são Deus. verdadeiramente um cidadão do céu, né? Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que segue a palavra de Deus, aquele que segue, que espelha em Jesus. Olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Jesus sendo o reino, Jesus sendo o rei do céu e da terra, né? Ele foi tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito para o monte para ser tentado. E ali ele teve 40 dias e 40 noites
né, naquele lugar. E quando ele teve fome, o inimigo chegou e falou assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse, também está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós devemos viver pela palavra, porque é dela que somos alimentados, o nosso espírito, para a vida eterna, né? Então, Jesus estava sendo alimentado pelo Espírito, pela palavra de Deus. Mas Jesus teve fome, teve sede, mas ele suportou. Então nós aprendemos aqui com Jesus que momentos difíceis nós passamos nessa vida, mas se nós espelhar em Jesus Cristo, nós venceremos todas as tentações. Nós venceremos a fome, nós venceremos a peste, venceremos tudo na vida e alcançamos a vitória, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Mas na verdade nós sofremos, né? Tu não é crente porque tu vive nessa miséria, porque vive para lá e para cá, mas a gente consegue espelhar em Jesus. Como Jesus foi forte, foi vencedor. Ele diz: eu venci o mundo e vós vencerá. E para nós vencer esse mundo, nós temos que olhar para Jesus, olhar para Ele, os momentos que Ele foi tentado, né? Então, nós não devemos ceder às tentações. Quando tudo parece que está acabado, a gente vê os erros que a gente tiver, as quedas que a gente tiver, mas olha para Jesus. É o autor e consumador da nossa fé. Aprende com Jesus. O nosso lugar não é aqui, é o reino do céu. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem a miséria. Nada nos separará do amor de Cristo. Olhando para Jesus, nós seremos vencedores. Porque ele venceu a Satanás. No momento que ele estava ali com fome, com sede, Satanás falou: manda, eu sei que tu tem poder, manda que essas pedras se transformem em pão. Então, muitas das vezes a gente passa vergonha, a gente passa ansiedade, a gente passa fome, a gente passa tudo, mas olha para Jesus. Olha para Jesus. E Satanás continuou tentando, mandou Jesus lançar lá do alto do monte, porque está escrito na palavra de Deus que a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a palavra de Deus tem uma resposta para nós que vive preocupado, né? Como que você vai viver? Como que você vai conseguir? A palavra de Deus tem uma resposta para nós. Jesus sempre respondeu na palavra. Jesus sempre respondeu na palavra. Então, a palavra de Deus tem uma resposta para nós. Glória a Deus. A resposta de Deus está aqui na palavra dele. Então, é motivo de nós não desanimar por nada. Erremos, somos falhos, manquejamos, mas olha para Jesus, olha para Ele. E Ele diz aqui as qualidades que nós devemos ter para ser um verdadeiro cidadão do céu. Então é muito rico, é muito forte essa palavra. Nós sempre seremos assegurados em todos os momentos da nossa vida, quando nós recorremos a Deus, quando nós olhamos para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, é no piscar de olho. Às vezes muitos se acham, né, santo,
que tem muitos tempos de igreja, tem muita perseverança, mas aquele que se recorre a Deus, é no piscar de olho, ele já está verdadeiramente no caminho certo, porque Jesus é o caminho. Não há fracasso para aquele que se recorre a Deus. Não há fracasso. Deus transporta as montanhas de problema. No momento que a gente pensa que tudo acabou, aí a nossa fé prevalece. E ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Ele que transporta as montanhas, a nossa fé tem poder para transportar. Glória a Deus, aleluia. A gente pode estar lá no fundo do poço, mas a nossa fé é que nos transporta para a vitória, para ser um vencedor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então vamos espelhar no que está escrito. No que está escrito, um dia o Senhor Jesus nos chamou para esse caminho. Não há outro caminho. Quando a gente pensa que está certo, que está no caminho certo, está enganado. Está enganado, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Quando o homem pensa que está no caminho certo, toma cuidado, porque pode ser surpreendido com coisas piores. Não é a riqueza, não é o ter que vai nos assegurar. O que nos assegura no caminho é Jesus Cristo. Glória a Deus. É Jesus. Então cuidado, porque o caminho parece ser direito aos olhos do homem, mas são caminho da morte. São o caminho da morte. Quando nós achamos que nós estamos no caminho certo, nós já estamos no caminho da morte. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter o temor da palavra de Deus. Falar assim: Senhor, me ajuda a eu espelhar em Ti, Senhor. A olhar para Ti e seguir verdadeiramente os Teus santos caminhos. Glória a Deus. Não deixe que eu vacile, não deixe que eu desanime, não deixe que eu pare no caminho, mas olhar para Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus sofreu tanta aflição, Jesus sofreu tanto. Para quê? Para nos conduzir no caminho da verdade, no caminho da salvação. Só Ele que pode nos conduzir, só Ele que nos mostra o caminho. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós não devemos desanimar. Nós não devemos desanimar, achar que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais solução.